Paz, meus amados, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo deste canal. Hoje estaremos tratando sobre o seguinte tema: etapas da conversão. Etapas da conversão. E como nós nos baseamos única e exclusivamente na Palavra de Deus, abramos conosco, se você assim desejar, o Evangelho de Marcos, no capítulo de número 1, do versículo 39 ao 40 inicialmente. Eu lhe aconselho a você estar abrindo a palavra e a permanecer com as Sagradas Escrituras abertas. O Evangelho conforme escreveu Marcos, no capítulo de número 1, versículo de número 39 e versículo 40. A Nova Tradução da Linguagem de hoje diz: Jesus andava por toda a Galiléia, anunciando o Evangelho nas sinagogas e expulsando os demônios. Um leproso chegou perto de Jesus, ajoelhou-se e disse: Senhor, eu sei que o Senhor pode me curar se quiser. Texto maravilhoso, pelo simples fato que está escrito na palavra de Deus, a palavra que salva, a palavra que liberta e a palavra que cura. Vamos entender primeiro o que é conversão. Conversão é quando um homem, quando uma mulher, quando um jovem, uma criança, deixa ser transformado através da palavra de Deus. Quando nós deixamos o nosso coração de pecador para, em lugar deste coração que está propenso a se desviar de Deus, permitir com que um coração de servo, com que um coração de discípulo venha a habitar dentro de nós. Um grande exemplo na própria palavra sobre conversão está em Lucas capítulo 19, versículo de 1 a 10. Lucas, no capítulo de número 19, no versículo de 1 a 10, onde Jesus se encontra com Zaqueu. A palavra do Senhor diz que Zaqueu, ele era um cobrador de impostos. E a palavra do Senhor afirma que muitas vezes ele defraudava as pessoas. Quando que afirma? Quando depois de ter um encontro com Jesus, de ouvir a palavra do Senhor Jesus, ele toma a iniciativa em dizer ao mestre: Senhor, se algum dia eu defraudei alguém, eu quero retribuir 4 vezes mais. O Senhor que conhece todos os corações, como Davi no Salmo 139 nos diz que ele nos sonda e nos conhece. Ele disse para Zaqueu: hoje veio salvação para este homem, porque este também é filho de Abraão. Ele só afirmou essas palavras para Zaqueu porque de fato Zaqueu naquele dia em diante mudaria de vida, porque se não fosse dessa forma, Jesus teria dito para Zaqueu: isso é apenas emocionalismo. Isso não vai acontecer. Depois que eu sair daqui, você vai voltar à sua vida de antes, à sua vida de pecado. Mas não, nós observamos que aquele homem foi transformado, ouvindo a palavra de Deus, e Jesus afirmou: este homem realmente vai mudar de vida. O seu coração de pecador vai dar alusão a um coração de servo. Por isso que Jesus fala: este também é filho de Abraão. Então, conversão é deixar o coração de pecador para colocar em nós um coração de servo. Agora, a grande pergunta que não quer calar: quais as etapas da conversão? Isto mesmo, quais são as etapas da conversão? Vamos responder com a própria palavra do Senhor. Em Marcos capítulo 1, nós lemos inicialmente o versículo 39, e que afirma que Jesus andava por toda a Galiléia, anunciando o Evangelho nas sinagogas. O que Jesus fazia? Anunciava o Evangelho nas sinagogas. Então nós precisamos entender que quando Jesus se encontrava com o povo, ele não iniciava uma sessão de milagres. Ele não dizia: vem aqui todos os cegos, todos os paralíticos, todos os leprosos que eu vou curar. Primeiramente ele fazia o quê? Anunciava o Evangelho. O que é o Evangelho? Paulo responde. Romanos capítulo 1, versículo 16, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Isto é Evangelho, é o poder de Deus. Então, se eu que reconheço que sou pecador, quero deixar essa vida de pecado, porque o pecado não me traz felicidade,
Salomão vai dizer em Provérbios 14, versículo 12, que há caminhos que ao homem parece bom, mas o fim é a morte. Se eu, ouvindo essa palavra, eu percebo que eu preciso mudar através do Deus dessa palavra, o Deus Espírito Santo, que conforme diz João 16, versículo 8, ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Ele quer converter o coração do homem, mas ele não força. Ele apenas sugere. Se você quiser deixar essa vida de pecado, Jesus, através da sua palavra, ele quer fazer isso por você, porque nós não podemos deixar a vida de pecado com as nossas próprias forças. Nós não podemos deixar nossa vida de pecado apenas aprendendo a filosofia, apenas colocando em prática psicologia, psiquiatria, não. É preciso com que o poder de Deus venha entrar no nosso coração quando nós entendemos, quando nós ouvimos as boas novas. É por isso que Paulo também vai dizer, lá em Romanos 10, no versículo 17, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então, quando eu ouço a palavra de Deus, quando eu entendo a palavra de Deus, isso produz em mim fé, e a partir deste momento, eu posso dar oportunidade para Deus dizer, Senhor, eu quero mudar de vida, eu quero ser transformado, até porque quando nós ouvimos, quando nós entendemos, nós temos que escolher guardar essa palavra ou não, obedecer essa palavra ou não, continuar com a vida de pecado ou deixar ser transformado para que o nosso coração de pecador possa ser transformado em um coração de servo e aí venha a haver a conversão. Então a primeira etapa da conversão é ouvir e entender as boas novas de salvação. E no versículo 39 afirma que era justamente isso que Jesus estava fazendo. Ele estava anunciando o evangelho nas sinagogas e expulsando os demônios. Ele expulsava os demônios, mas primeiro ele anunciava o evangelho. Primeiro você precisa entender, primeiro você precisa ouvir, primeiro você precisa compreender. Isso produz fé. E então eu tomo a iniciativa. Eu quero a partir de hoje deixar meu coração de pecador para que o coração de servo esteja habitando em mim, para que o coração de servo possa fazer morada em mim. E é isso que Jesus estava fazendo naquele dia. E uma das pessoas que estava ouvindo essa palavra era um leproso. A palavra de Deus diz no versículo 40 que um leproso chegou perto de Jesus e ajoelhou-se e disse, Senhor, eu sei que o Senhor pode me curar se quiser. A segunda etapa da conversão, nós vamos entender nesse versículo. É claro que aquele leproso queria se tornar um homem curado. Ele queria que aquela pele de lepra, cheia de lepras, pudesse ser curada e se tornasse como a pele de um homem normal, como a pele de uma criança. Mas a maior cura que ele precisava naquele dia, podemos afirmar, era a cura da alma e do espírito. Porque muitas vezes um homem recebe a cura de Deus, mas deixa de investir na cura da alma e do espírito. O que eu chamo de cura da alma e do espírito? Eu chamo de salvação. Davi nos afirma no Salmo 90, você pode conferir aí em nossa casa, que a nossa vida aqui é curta, é como um sopro. Hoje nós nascemos, muitos nem chegam a envelhecer. Hoje nós estamos aqui, mas é Deus que tem o controle de todas as coisas. Então nós precisamos perceber algo que está lá em Mateus capítulo 7, no versículo 13 e 14, que há dois caminhos, que há uma eternidade. 13, o caminho estreito que conduz à salvação. 14, largo e espaçoso que conduz à perdição. E para onde nós estaremos indo? Se nós não nos convertermos, vai ser para o caminho largo e espaçoso que conduz à perdição. Que ninguém quer ir para este caminho, ninguém quer ir ao inferno, todos querem ir ao céu, mas precisamos hoje nos converter. Precisamos hoje entregar a nossa vida a Cristo. E a primeira cura que certamente aquele leproso vivenciou não foi só a sua cura física. A primeira cura que aquele leproso vivenciou foi, primeiro, ele entendeu, ele ouviu a palavra. Segundo, ele se viu como pecador. Eu quero ser curado da alma e do espírito. Eu quero ser curado da maior enfermidade que se chama pecado, para eu poder morrer e ir para o céu. Porque se eu for curado apenas fisicamente,
Eu posso até esquecer de Jesus. Por quê? Muitos querem as bênçãos de Deus. Muitos querem os milagres de Deus, mas poucos querem compromisso com o Deus de milagre, com Deus da salvação. Isso que infelizmente nós vivenciamos nos nossos dias. Ele não queria apenas uma cura física. Ele entendeu a palavra, entendeu que precisava de salvação, entendeu que precisava de perdão de pecados. Como a própria palavra do Senhor diz, que Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então Jesus, ele nos amou. Ele proveu isso na cruz. Quando nós entendemos isso, precisamos nos converter. Precisamos nos entregar a Cristo. Precisamos confessar a Cristo. Isso faz com que a nossa cura da alma e do espírito, com que a nossa salvação esteja garantida. E esta é a segunda etapa da conversão, a cura da alma para a salvação. E qual a terceira etapa da conversão? A terceira etapa, estamos vendo no versículo 41 e 42. Jesus ficou com muita pena dele. Tocou nele e disse, sim, eu quero, você está curado. No mesmo instante, a lepra desapareceu e ele ficou curado. Primeiro ele foi curado da alma e do espírito para a salvação, mas Deus também curou fisicamente. O que nós podemos entender? A conversão vem por entender e ouvir as boas novas da salvação. Segundo, quando nós reconhecemos que somos pecadores, a conversão nos permite ter a cura da alma e do espírito para a salvação. E terceiro, Jesus também ainda faz milagres. Como nós podemos afirmar? Hebreus 13, no versículo 8 diz, ele é o mesmo ontem, hoje e será para todo sempre. Se ele curou um leproso, ele pode curar segundo a sua vontade de qualquer enfermidade nos nossos dias. Se ele abriu uma porta quando o povo de Israel, Moisés estava na frente de 3 milhões de pessoas e na sua frente estava o mar vermelho, Jesus usou a Moisés, Deus usou a Moisés, levanta a vara e o mar se abriu e 3 milhões de pessoas passaram a pés enxutos. O mesmo Deus que abriu o mar vermelho, ele também pode abrir a porta que você está batendo. Ele também pode operar o milagre que você está pedindo segundo a sua vontade. Então entenda, nós precisamos entender que Jesus nos ama, que nós precisamos nos arrepender, nós precisamos ouvir e entender as boas novas de salvação, precisamos entender que o maior milagre que Ele quer operar é a cura, que se chama a cura de pecados, que se chama o perdão de pecados, ou seja, da alma e no espírito, nos preparando para a vida eterna. E terceiro, nós precisamos entender que Ele também faz milagres ainda hoje, segundo a sua vontade. Fique com essas palavras e que Deus continue abençoando a você e a sua família. No nome de Jesus.